O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça. O Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Podem sentar um pouquinho? Se Deus te desse a oportunidade de você pedir o que você quisesse, o que você pediria? Se Deus dissesse assim, tudo que você pedir lhe será concedido. O que você pediria a Deus? O padre, não faz uma pergunta tão difícil assim, não? Eu não faço nem noção do que eu pediria. Deus deu a Acás, o rei de Israel, esta chance de realizar aquilo que ele quisesse. E o rei Acás, ele, dependendo do modo como a gente lê esse texto, a gente pensa que ele é um homem piedoso. Mas ele era um rei cruel, para não dizer outra coisa. Um dos piores reis que o povo de Israel já teve. Não estava nem aí para Deus. Para começo de conversa, não estava nem aí, não acreditava em Deus e não levava a sério os mandamentos do Senhor Deus.
E Deus, desejoso que Acaz se convertesse, propõe pelo profeta que ele pedisse um sinal para Deus. E ele disse que não ia pedir. Mas não porque ele fosse piedoso, repito, mas porque ele não estava nem aí para Deus. E o profeta diz, Deus promete por meio do profeta: pois bem, o próprio Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Emanuel, porque Deus está conosco. O sinal que Deus concedeu a Acaz, como prometido, é: uma virgem conceberá e dará à luz. Esse sinal aparece no livro do Apocalipse, no capítulo 12. Eis que apareceu um sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas na cabeça. É o sinal que Deus prometeu para Acaz, que Acaz não quis, e que por meio dela nasceu o Salvador, Deus eterno feito homem, que nós contemplamos no mistério da Páscoa. Aí a gente olha a segunda leitura, o anúncio do anjo. Eu fico cá pensando com os meus botões. Se nós tivéssemos essa oportunidade de fazermos esta experiência, o que diríamos nós para Deus? Será que nós colocaríamos-nos à disposição de Deus como fez a Virgem Maria? Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Talvez a gente se colocasse, mas ia fazer umas 382 perguntas. Não é? E ela perguntou o quê? Como vai acontecer isso se eu não conheço homem algum? O anjo explicou: o Espírito do Senhor descerá sobre ti, o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra, por isso, quem nascer de ti será chamado Santo, Filho de Deus. E ela diz: faça-se em mim segundo a tua palavra. Fia-te em mim segundo um verbo tum. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Ela tornou-se escrava de Deus, dizendo para Deus assim: a partir deste momento, não é mais a minha vontade. Realiza em minha vontade o que tu quiseres. Faça em mim o que tu quiseres. Eu estou disponível. Faça o que tu quiseres. Não tenho mais vontade. E aí nós ouvimos no refrão do Salmo tirado da carta aos Hebreus: eis que venho fazer com prazer a vossa vontade. É Jesus dizendo quando está entrando no mundo. Nós ouvimos na carta aos Hebreus: eu vim para fazer a tua vontade. Diz o versículo 9: com isso suprime o primeiro sacrifício para estabelecer o segundo. Eu vim, ó Deus, para fazer a tua vontade. Versículo 7 também. Jesus se colocou inteiramente à disposição de Deus, à disposição do Pai, para fazer a vontade do Pai, que é salvar todos os homens. E a Virgem Maria se colocou inteiramente à disposição de Deus, para que Jesus pudesse realizar a missão dele por meio dela. Ela disse sim. E o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Nós contemplamos a sua glória, como diz o Evangelho de João. Então ela deu à luz o Salvador, conforme anunciado. E aí a carta aos Hebreus, nesse sentido, nos faz olhar para o mistério da Páscoa, que nós estamos prestes a celebrar daqui 2 semanas. Irmãos, é impossível eliminar os pecados com o sangue de touros e bodes. Por isso, ao entrar no mundo, Cristo afirma: tu não quisestes vítimas e nem oferenda, mas formastes em mim um corpo. Não foram do teu agrado os holocaustos e nem sacrifícios pelos pecados. O que é holocaustos e o que é sacrifício? Podia ser uma semana inteira de aula de teologia para vocês entenderem isso. Eu vou explicar de forma simples.
sacrifício, matava-se o cordeiro, limpava ele, tirava as vísceras dele, colocava em cima do altar e colocava fogo como oferenda a Deus. Isso é sacrifício. Holocausto, matava-se o cordeiro sem tirar as vísceras, sem limpar, colocava ele morto em cima do altar e colocava fogo e oferecia inteirinho para o Senhor Deus. É isso que está dizendo, é isso que acontece lá no capítulo 14 do livro do Êxodo, que nós vamos ouvir no Sábado Santo. A celebração da Páscoa. E o que a carta aos Hebreus está nos dizendo? Que agora este sacrifício é oferecido, é o próprio Jesus que é este sacrifício. O próprio Jesus que é o holocausto. Ele é também, a carta aos Hebreus vai dizer no capítulo 9, e também no capítulo 10 que nós ouvimos, que Jesus tornou-se ao mesmo tempo sacerdote, altar e cordeiro. Sacerdote, o que oferece o sacrifício. Cordeiro, o que é oferecido em sacrifício. E altar, o local do sacrifício. Não é um momento ele é altar, outro momento ele é cordeiro, outro momento ele é sacerdote. Não, ele é sacerdote, altar e cordeiro ao mesmo tempo. O filho bendito da Virgem Maria. O sinal, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, conforme revelado ao profeta Isaías ao rei Acás. O sinal, né, da Virgem, que aparece no capítulo 12 do livro do Apocalipse. É a mesma figura, a mesma imagem. Então a gente olha para esse mistério da Virgem Maria. Nós precisamos ter a coragem que teve a Virgem Maria de dizer: faça-se em mim segundo a tua palavra. E colocar-se inteiramente à disposição de Deus, para que Deus faça na sua vida, na minha vida, o que Ele quiser. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Não é só uma oração bonita que a gente repete no tempo do Advento. É algo tremendo isso. É daí que vem todo o mistério da nossa salvação. E este que a Virgem Maria acolheu no seu ventre bendito por 9 meses, nós acolhemos no altar da Eucaristia por 15, 20 minutos, dependendo da nossa devoção, dependendo da nossa piedade. Nós recebemos ele. O padre tem a graça de tê-lo nas mãos, aquele mesmo que a Virgem Maria teve no seu ventre, diante dos nossos olhos aqui neste altar. E você participa desse mistério por 15 minutos, 20 minutos, dependendo da sua piedade. Só que a gente é tão distraído que a gente comunga, mal é mal, a gente se recolhe em ação de graça. Quando muito a gente se aproxima da fila da comunhão, ainda pegamos Jesus como pinça, como se estivesse pegando bala, doce, chocolate. Ou então de forma tão descuidada, né? Com a mão solta do lado, apresentamos uma mão para o padre assim, quase que, né? Sem nada de reverência, sem nada de amor, sem nada de piedade. A gente comunga, sai olhando para as paredes, olhando para o lado, senta, fica olhando, vê o que está acontecendo na igreja, o que está acontecendo aqui no presbitério e não se recolhe em adoração, em profundidade, em amizade, em intimidade com nosso Senhor. Eu fico cá imaginando como Nossa Senhora conversava com o filho dela. Ela sabendo que o filho dela é o Filho de Deus, o Verbo eterno feito carne, e que por um tempo determinado ela teve que cuidar. Vocês não costumam imaginar isso na oração de vocês? Ou então, quando Nossa Senhora chamava Jesus para o almoço, depois que o almoço estava pronto, quando era ainda pequenino, bem que Jesus desde pequenino nunca foi tão... Com 12 anos estava no templo falando, ensinando os doutores, fazendo a vontade do Pai. Mas nos foi dada a graça. Nos foi dada a graça. E observar tudo que Jesus fez.
Deus eterno e todo-poderoso se fez carne no ventre bendito da Virgem Maria e se faz alimento, se dá, se doa, se entrega a nós no altar da Eucaristia. Isso é para mudar totalmente o rumo da nossa vida. Se a gente para meditar nisso, quanto amor, quanta graça e quanto desprezo ele tem sofrido por cada um de nós. Quanta rejeição, quantas blasfêmias, quantos sacrilégios, quantas indiferenças, né? E tantas outras coisas que a gente pode citar. E a gente olha para a Virgem Maria, contempla tudo que Deus fez. E ela diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Ela se coloca inteiramente à disposição de Deus para Deus fazer nela o que Deus quisesse. A gente não dá essa permissão para Deus. A gente pede que Deus haja na nossa vida, mas a gente sempre está dando limites para Deus. Deus pode agir somente até um certo ponto. Quando começa a provocar-me, quando começa a exigir de mim uma mudança, quando começa a exigir de mim algo mais radical, mais sério, não sei se eu estou preparado para isso. Vocês já pensaram se a Virgem Maria dissesse para o anjo: você, seu anjo, você não errou o endereço, não? Você está no endereço certo? Será que é aqui mesmo? Será que Deus mandou dizer isso para mim? Olha direito aí no seu GPS, vê se você não errou o endereço. Ou então ela dissesse assim: olha, seu anjo Gabriel, eu achei muito bonita aí essa mensagem que o senhor acabou de anunciar, mas avisa a Deus que eu não estou ainda pronta para isso. Não estou preparada para isso, não. Peça para Deus escolher uma outra jovem aí de Nazaré. Tem tantas aí que pode ser que elas aceitem, mas eu não estou pronta ainda, não. Não passa pela cabeça da gente essa possibilidade, porque ela é tão doce na resposta. E São Bernardo diz que quando o anjo chegou diante da Virgem Maria e anunciando que ela seria, o anjo ficou, ficou espantado, a expressão de São Bernardo, ele ficou espantado, porque ele não esperava que num ser humano pudesse existir tanto amor a Deus como ele encontrou na Virgem Maria, ao anunciar que ela seria a mãe do Salvador. Ele ficou espantado de encontrar nela, um ser humano, alguém que amasse a Deus tão profundamente. E nós? O que fazemos com este amor que Deus manifestou por meio dela, por meio dele, e continua manifestando em todas as graças que ele derrama na nossa vida? Tantas graças. Se a gente fosse enumerar, olha, dava para fazer uns 10 livros de tudo o que Deus realizou em nossa vida. Diz que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, Deus conosco, o que significa que depois deste mistério, nunca mais você será sozinho. Deus sempre estará e será com você e em você. Nunca mais você vai ser sozinho. É demais de profundo esse mistério. E depois esse mesmo que nós contemplamos hoje, anunciado pelo anjo que vai nascer da Virgem Maria, no mistério da Páscoa, se entrega na cruz e se entrega numa Eucaristia, como nós contemplaremos. E a gente recebe ele.
Ele faz parte, a gente vai entrar dentro da gente. E a gente sai daqui, vai para casa. Quem sabe depois da missa comer uma pizza, comer um lanche, comer um pastel, comer uma sopa, comer um não sei o quê. Não que não deva. Deve. Tudo isso é importante. Mas precisamos compreender que tudo que nós formos fazer daqui para frente, o Senhor Jesus vai estar conosco. Eu disse tudo. Até quando nós pecamos, Ele está conosco. Então a gente precisa ter a coragem que teve a Virgem Maria de dizer: eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Faça-se em mim o que tu quiseres. Como fizestes na Virgem Maria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.